explora mais a razão do que a comoção. Nesses 30 anos pregando o Evangelho, pude aprender que a pregação, ela é bem diferente do ensino. O ensino, ele focaliza mais em nos conscientizar com mais detalhes. Já a pregação explora também, claro, a razão, mas também conveniada com a comoção e a emoção. Jesus dedicou o seu ministério mais ao ensino do que à pregação. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele era tão difícil na sua pregação que as pessoas dormiam, mas os seus ensinos eram ensinos mais profundos e ricos que já existiam na palavra de Deus. O ensino é muito importante, por isso que o próprio Paulo diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Ele falou para o Timóteo: olha, Timóteo, ele disse: Timóteo, entenda uma coisa no seu ministério, que a palavra de Deus, né, toda a Escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então o ensino é muito importante. Agora, nada foi colocado na Bíblia isoladamente. Houve a sua razão, houve ali, né, a razão, por que aquilo foi escrito. Qual foi a finalidade, o propósito daquele texto, daquele contexto? É a finalidade mais ampla daquele texto ter escrito. Quando nós nos familiarizamos com essa razão, com essa finalidade, com esse propósito, o texto torna-se mais fácil para a gente aprender na palavra de Deus. Então nós vamos hoje estudar uma das cartas de muita importância e de uma relevância muito grande na Bíblia Sagrada, que é a carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, a igreja lá da Acaia. Apesar de ser uma igreja que foi a única que foi privilegiada com os assuntos detalhadamente sobre os 9 dons do Espírito Santo, por incrível que pareça, foi a igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo, a igreja que mais deu trabalho para ele, ao ponto dele começar a carta exortando, dizendo: não vos posso tratar vocês como a espirituais, mas como carnais, porque quando Estéfano, Acaico e também Fortunato foram visitar Paulo lá em Éfeso e contou para ele a situação que estava a igreja de Corinto, ele ficou pasmado, ele ficou preocupadíssimo, né? Porque havia muito movimento, mas havia muita divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Apolo, e tinha um grupo pior que dizia: eu sou de Cristo, ninguém nos pastoreia, é só Jesus que é o nosso pastor. Esse era o pior grupo, mas Deus sempre cuida do seu povo e nos entende e tem uma palavra diferenciada para o coração do seu povo, né? Então, quando nós temos que entrar nos assuntos sobre os dons espirituais, nós temos que entender que talento é resultado de algo que vem da nossa genética. Talento é bem diferente de dons. Tem pessoas que confundem o talento com o dom. O dom é uma coisa, o talento é outro. Por quê? Porque o talento, ele é um resultado que vem junto com algo na nossa genética. Por isso que ele pode ser treinado, pode ser aperfeiçoado. A pessoa tem um talento de tocar. Quanto mais ele treina, quanto mais ele aperfeiçoa, o talento fica melhor. Pessoas têm um talento para cantar. Quanto mais ele aperfeiçoa, quanto mais ele treina, mais o talento fica melhor. Então o talento é diferente do dom. Por quê? Porque o dom, ele é espiritual. Ele é um resultado da manifestação do Espírito de Deus na vida do crente. É bem
diferente. Mas quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, a palavra dom é um vocábulo grego que significa charisma, isso é, favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O dom, charisma, é um favor, é uma capacitação espiritual que eu e você recebemos, sem ter nenhum mérito próprio. Nós não recebemos esse dom porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, dom é a graça de Deus capacitando a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Agora, eles são dados não com a finalidade de beneficiar o crente, de popularizar o crente, de engrandecer o crente. Eles são dados, manifestados no crente para servir a igreja. Os dons não é para popularizar quem está sendo usado com ele, não é para fazer dele um popstar, não é para fazer dele uma celebridade, é para fazer dele alguém que está servindo a igreja de Jesus Cristo na terra. Esta é a razão. Agora, nós temos que entender que existem outros dons na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, que são os dons ministeriais, que está em Efésios 4, versículo 11 ao 12, dons vocacionais também. Tem vários outros lugares na Bíblia existe dom, mas esse assunto que nós vamos falar hoje é sobre os dons do Espírito Santo, sobre os 9 que estão lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pastor, aonde é que tem a origem dos dons espirituais? A origem dos dons espirituais é em Deus. Tem a sua origem em Deus, não é da procedência do homem, nenhum tipo de clero religioso, nenhum tipo de concílio eclesiástico, nenhum tipo de denominação é dona dos dons. Os dons têm a sua origem em Deus, e só o Espírito Santo é que pode operá-los no meio da igreja. Então temos que entender isto, a importância dos dons espirituais na vida da igreja. Agora, entenda uma coisa, os dons, quando Paulo fala que eles vêm para promover a edificação, você vai descobrir aqui no estudo que a palavra edificação é promover o crescimento do outro em sabedoria, em santidade e fidelidade. Todas as vezes que você encontra a palavra edificação, ela está dizendo promover o crescimento do outro. Em que? Sabedoria, em santidade e fidelidade. Então os dons não é para me promover, é para Deus me usar para promover o meu próximo, fazer ele crescer em santidade, crescer em fidelidade e crescer em sabedoria. Quantos querem crescer nesta graça maravilhosa de Jesus Cristo sobre a sua vida? É muito importante o cristão entender estas coisas, porque muitas pessoas não entendem essa importância. Nota que quando nós lemos o texto, o apóstolo Paulo, ele fez questão de várias vezes frisar uma palavra que a gente não dá moral para ela, mas a manifestação. Por que ele utilizou essa palavra manifestação? Ele estava dizendo, olha, o dom não mora no crente, o dom não reside no crente. Dom é a manifestação, é uma reação momentânea do Espírito. Quando o Espírito vê que é útil, é um fim proveitoso usar o crente, vai promover o crescimento, a edificação da igreja, então ele manifesta, ele realiza, ele age momentaneamente, realiza o que tem que ser realizado, e o dom volta para quem é dono absoluto, o Espírito Santo de Deus que mora na igreja. Então por isso que Paulo disse, olha, ele reparte particularmente a cada um como quer, né? Então o dom não é do crente, que ele pode dizer, hoje eu vou ser usado nesse dom, eu quero usar porque eu vejo que eu preciso ser usado. Por isso que há muita frustração na igreja, muita decepção, muita gente frustrada, muita gente triste, porque Deus usou ele uma vez, agora ele já coloca na caderneta, todo culto que eu for tem que ser usado, todo culto que eu tiver, esse dom tem que manifestar. Meu filho, não é você que é o dono, você
apenas uma ferramenta que Deus usa na face dessa terra para a glória do Senhor Jesus. Agora, os dons não substituem o lugar da Bíblia. Por quê? Porque na nossa vida a Bíblia é a mais alta autoridade. Os dons do Espírito Santo nunca substitui a Bíblia. Se tem alguma manifestação espiritual que é contra a absoluta supremacia da Bíblia, esse dom não é do Espírito Santo. O Espírito Santo só manifesta se há consolação com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na vida da igreja do Senhor Jesus. Agora, o cristão tem que entender, os dons espirituais não são presentes dados a alguém para que ele possa usar como ele quiser, onde ele quiser, da forma que ele quiser. Por isso que é um dom, Deus me deu, então agora se ele me deu, eu posso usar quando eu quiser, aonde eu quiser, da forma que eu quiser. Não é bem assim. Por quê? Porque tem que haver manifestação, vontade do Espírito de Deus. Porque por isso que o crente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele pode te usar você no trânsito, pode te usar você no trabalho, pode te usar você no colégio, pode te usar você na faculdade, pode te usar você no hospital, pode te usar no culto, pode te usar aonde ele quiser. É ele que usa você e não você que usa ele. Quem está entendendo e pode levantar a mão e dar um glória para o Senhor Jesus. Estamos fazendo esse assunto, discorrendo aqui para ganharmos tempo. Estamos só arranhando por riba do osso, irmão. Não dá para entrar no tutano. Isso temos que marcar um seminário, vir aqui e discorrer o assunto com mais detalhe. Olha, outra coisa que nós temos que entender: os dons não são atestado de santidade e nem de salvação na vida de ninguém. Por quê, pastor? Olha, os dons é apenas um agente individual, ou coletivo. Ele não é um agente individual nem coletivo de santidade na vida de alguém. Paulo disse aos Romanos, capítulo de número 11, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus é dado sem arrependimento. Nós temos uma fraqueza, porque um dom manifesta com mais expressividade em alguém, nós já vamos e caracterizamos ele. Aquele ali é mais santo, aquela ali é mais santo. Por quê? Porque a manifestação espiritualista é visível, é destacável, nada disso. Dons não santifica ninguém para salvação, dons não capacita ninguém para salvação. Dons é ferramenta do Espírito. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí Jesus disse: porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, em teu nome fizemos muita maravilha, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Ele disse: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então dons não capacita ninguém para a salvação, é ferramenta do Espírito. Só quem está entendendo pode dar um glória para o Senhor Jesus. Então atenda isso aí, Outra coisa, nem todo usado por Deus é aprovado por Ele. Você pode olhar na Bíblia que nós temos que entender, nem toda pessoa usada por Deus é aprovado por Deus. Teve muitas pessoas na Bíblia que foi usado por Deus, como Saul, profetizou, rolava, deitava no chão, ficava a noite inteira, mas o fim da vida dele foi caçar feiticeiro, caçar feiticeira, e ele profetizava. Então dons não é atestado de santidade, dons não capacita ninguém para a salvação. Você está entendendo? Você pode dar um glória para o Senhor Jesus? Vamos continuar. Agora, pastor, por que o senhor está fazendo todo esse anel viário em volta deste assunto? Aonde o senhor quer entender? Veja bem, a Trindade divina trabalha em sintonia com os dons do Espírito Santo. Veja que no versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, ele disse: olha, o mesmo Espírito, mais a manifestação dos dons, o mesmo Espírito. Depois ele disse, o mesmo Senhor. Depois ele disse, o mesmo Deus, opera tudo em todos. É a Trindade divina manifestando através dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Mais outra coisa que você tem que entender: os dons manifestam no corpo do crente, 3 pelos olhos, 3 pela boca,
3 pelas mãos. Nos olhos, Deus vendo com os olhos da igreja. Na boca, Deus falando com a boca da igreja. Na mão, Deus operando maravilhas e fazendo milagre através da igreja. É muito importante esses dons do Espírito Santo na vida da igreja. Agora, pastor, Paulo fala dos 9, e nos 9 dons, Paulo divide os 9 em 3 classes. Primeira classe, Paulo a chamou de dons de revelação. Por isso que não existe propriamente o dom de revelação. Na Bíblia não existe. Existe uma classe que dá nome a chamado dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou palavra do conhecimento e discernimentos de espírito. Esses 3 são chamados de dons de revelação. Por isso que quando alguém fala, Deus me deu o dom de revelação, pastor, Deus pode ter te usado através do dom da palavra da sabedoria, ou o dom da palavra da ciência, ou o dom de discernimento de espírito. Essa classe é chamada de dons de revelação. Mas existe a outra classe também que tem 3 dons, chamada de dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Mas existe a terceira e última classe, chamada de dons de locução ou inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Mas todos os dons ainda está presente na vida da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas isso existe mesmo? Sim. É porque às vezes tem certos dons que não dá muita popularidade. Aí você imagina, não, eu não sou usado com o dom, porque nós focamos muito naquele dom que chama mais a extensão externa, que é aquele dom que dá mais popularidade, que chama mais a atenção. Aí a gente acha que só esses dons é que se manifesta na igreja. Hoje você vai descobrir, Deus nunca abandonou a sua igreja, nunca desamparou ela. Ele continua vendo através dos olhos dela, Ele continua curando através dela, Ele continua discernindo através dela. Quantos crê que Ele vai manifestar aqui nessa noite com o seu poder e a sua palavra? Isso é muito importante, pastor, demais. A igreja precisa entender e compreender a importância dos dons do Espírito Santo. O primeiro dom da classe dons de revelação, Paulo chama ele assim no capítulo 12, verso 8, parte A, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Pastor, eu já vi demais falar isso. O que é dom da palavra da sabedoria? Veja bem, Deus está dizendo que isso é um logos, é uma palavra dada para resolver um problema urgente. Não confunda o dom da palavra da sabedoria com sabedoria humana, aquela que a gente vai adquirindo através das experiências da vida. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 14, verso 28 a 33. Jesus falou que quando a pessoa vai construir uma torre, ele primeiro faz os cálculos, vê o que vai gastar, a forma que vai ter que trabalhar. Isso é sabedoria humana, todo mundo tem ela, nasce com ela. Jesus não estava falando de sabedoria, Paulo não estava falando de sabedoria satânica, que está lá em Tiago 3, verso 14 ao 16. Não é dessa sabedoria, nem da sabedoria divina. Que sabedoria divina é essa? É aquela sabedoria que você vai tendo com Deus. Quanto mais você vai vivendo na fé, mais Deus vai te dando sabedoria divina, que é lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, não peça duvidando. Não é desse dom que nós vamos falar. Veja o logos, palavra, dom da palavra da sabedoria. É uma manifestação, é uma reação momentânea do Espírito Santo num momento difícil, no momento em que você sumiu os argumentos, no momento em que os enigmas estão diante do homem, no momento que você pensa assim, e agora? O Espírito Santo manifesta e te dá a graça, e você encontra o argumento. Quantos podem dar glória ao Senhor Jesus nesse momento? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Nota bem, nota aqui, o dom da palavra da sabedoria para resolver um problema urgente. Você descobre que lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 6, quando Natã chegou, olhou para o Davi, Davi escondendo um pecadão forte, cabeludo, que ele havia cometido, um pecado horroroso. E o Natã chegou e disse, eu conheço o repente do Davi. Se eu chegar e bater de frente uma vez, se brincar, ele pode até me matar. Ele tem uma imprevisibilidade terrível. Aí o Natã chega e Deus manifesta o dom da palavra da sabedoria
em Natã, e Natã conta uma parábola, e fala que o homem tinha só uma cordeira, o outro amigo dele, o outro fazendeiro tinha milhares, ele vai lá e mata só uma, e o Davi entra na história, e logo o Davi se levanta e fala: digno de morte foi quem fez isso. Aí agora sim, depois da sabedoria contada, pelo dom da palavra da sabedoria, Natã põe o dedo na cara dele e diz: você é este homem, foi você que fez isso. Quantos pode dar glórias ao nome de Jesus Cristo? Você vê que isso existe. Você descobre também que um dia um rapaz de 16 anos aproximadamente toma posse de um reino, e agora o rapaz estava desacreditado. Por quê? Porque o pai dele era um estadista, grande governante. O pai dele entrava e saía, todo mundo conhecia o pai dele era respeitado, um histórico terrível de guerra. E agora o rapaz de aproximadamente 16 anos toma posse do reino. Todo mundo, o próprio Joabe saiu fora, disse: esse mocorongo aí não dá conta de governar ninguém. Todo mundo foi fora, até o sacerdote Abiatar falou: não, eu vou tentar ajudar o irmão dele a ser eleito, não ele. E agora o menino pega, todo mundo com dúvida no reino, os irmãos dele dizendo: não, eu acho o seguinte, eu acho que é só questão de tempo, ele vai entregar a corda, ele vai ter que entregar, ele não vai dar conta, não tem como ele dar conta. Que alguém já viu falar que ele matou uma lagartixa? Alguém já viu falar que ele deu conta de estar com uma flecha? Alguém já viu falar? Só fica esse negócio de livro, escrevendo dia e noite. Quem vai ter medo dele? Quem vai respeitar ele? Quando é fé, chega duas mulheres com uma criança diante desse rapaz, e as duas mulheres chegam, uma estava morta e a outra viva, e uma conta a história de um jeito, outra conta a história do outro. Eu creio que toda a corte disse: quero ver ele sair dessa enrascada, quero ver ele sair dessa. Como que ele vai sair dessa? Eu quero ver, eu também quero ver. E aí ele olha e disse: então como é que é? O menino é meu. Não, o menino é meu. Não, o menino é meu. E ele escutou a história de uma da outra, ele não estava lá, não viu nada, não tinha testemunho, não tinha nada de quem era a mãe verdadeira. Aí o dom da palavra da sabedoria, uma palavra para resolver um problema urgente, manifestou em Salomão. E Salomão olha para dizer: gente, traz uma espada aí. O quê? Trazer uma espada? Peraí, mas ele é doido. Como assim? Traz uma espada, racha o menino no meio, dá um pedaço para uma e um pedaço para outra, resolveu o problema. Aí a mãe, que era verdadeira, disse: não, melhor ele vive inteiro na mão dessa mentirosa do que só um pedaço na minha. Toma dessa, entrega essa. É a mãe verdadeira, doeu as suas estranhas. Quem pode dar glória para o Senhor Jesus? Uma palavra dada por Deus para resolver um problema urgente. Você é usado, irmão, mas você pensa que dom é só profecia, você pensa que dom é só língua estranha. Por quê? Porque dá popularidade, chama atenção, produz muita comoção. Quantas vezes você já teve enrascada que você nunca imaginaria como sair, não podia mentir, não podia enganar, mas o dom da palavra da sabedoria manifestou na sua vida. Quantos podem dar glória para o Senhor Jesus? Manifesta na vida do crente, pastor? Sim. Quantas vezes Deus já nos usou com esse dom? Por isso que esses dons, chamados de dons de revelação, Deus é capacitando a igreja para conhecer e discernir, entender as coisas além do nosso sentido natural. Você acha que se nós não tivéssemos essa graça na vida da igreja, nossos talentos, nossas habilidades, tinha nos trazido até aqui? Meu irmão, o que fez essa igreja vencer Império Romano, que fez essa igreja vencer Lenin, Stalin, Adolf Hitler, Benedito Mussolini, que fez essa igreja atravessar um tal de Santa Cruzada, que matou mais de 25 milhões de crentes, fez essa igreja chegar até aqui, não é habilidade de homem, não é graça de homem, não é boniteza de homem, não é capacidade de homem, é a presença do Espírito Santo no meio da vida da igreja na terra. É Ele que capacita a igreja. Isso é importante. Eu me lembro de uma história que eu quero contar para os irmãos. Um pastor chamou um velhinho da igreja para evangelizar, de casa em casa. E eles evangelizaram o dia inteiro, de casa em casa, pregando, de casa em casa, ensinando. E quando é fé, ele viu que o velhinho não falava nada, o velhinho só orava. E ele disse: irmão, o senhor tem toda a liberdade, pode pregar também. Não, pastor, o meu argumento é fraco, meu português não é lá essas coisas. O senhor prega e eu oro.
Não, você que sabe, mas você fica à vontade, viu? Pode falar também, pode argumentar também. E logo eles chegaram na casa de um advogado muito astucioso, muito malicioso, cheio de maldade. E eles começaram a pregar e o advogado fez com quem que estava gostando, para dar corda, mas estava armando uma armadilha. Olha o que é o dom da palavra da sabedoria. Uma palavra dada por Deus para resolver um problema urgente. Quando chegou certa hora, o advogado virou para o pastor e disse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos Espíritos Santos tem lá na sua igreja? Ele disse: uai, como assim? Só um? Uai, mas por que todo crente que eu encontro na rua da sua igreja fala que tem o Espírito Santo? Como que o senhor me explica isso? Na hora que o pastor ia explicar, o velhinho disse: deixa essa para mim, pastor. O pastor: meu Deus do céu, Jesus amado. Ele não quis falar hora nenhuma. Logo agora que ele quer falar, logo uma pergunta profunda teológica como essa. E aí o velhinho começou, mas ele disse: tinha dado a oportunidade, eu era obrigado. O velhinho virou para o doutor e o doutor pensou: se o pastorzão aí deixou o velhinho, provavelmente ele não sabe. E provavelmente se eu perder para esse velhinho, eu vou ganhar de quem? Olhou para ele e falou assim: pode falar. O velhinho disse: vou fazer uma pergunta para o senhor. Quantas lavadeiras de roupa tem em Belo Horizonte? O pastor: meu Deus do céu, Jesus amado. Falando sobre o Espírito Santo, e ele entrou com história de lavadeira de roupa. Aí o advogado sorriu e disse: claro que existe milhares. Disse: muito bem. Quantas lavadeiras de roupa tem em São Paulo? Claro que tem milhares. Muito bem. E no Rio de Janeiro? E o pastor está lá: será que ele não vai parar? Pelo amor de Deus, o tanto de estado que tem, será que ele vai passar estado por estado? Ele disse: muito, mas muito mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor: quantos sols enxuga a roupa dessas mulheres no dia? O doutor parou, deu uma olhada e disse: só um sol. Ah, maior do que o sol é o Espírito Santo de Deus que ilumina a igreja de Jesus na face da terra. Uma palavra dada por Deus para resolver um problema urgente. Você tem que entender, irmão, a igreja precisa voltar para a Bíblia, vocês me perdoam. Mas nós ficamos só explorando um dom só, um dom só, um dom só. Irmão, a igreja está equipada e preparada para saquear o inferno e encher o reino de Deus com a palavra do Senhor e os dons do Espírito Santo. Ela está preparada. Então nota bem, muitas pessoas não entendem isso, não compreendem. Eu fico vendo o Senhor Jesus. Foi um dos que mais foi usado com o dom da palavra da sabedoria. Os catedráticos, os fariseus, reuniu perto dele um dia e fez uma pergunta para ele: escuta, quem é que te deu essa autoridade para o senhor chegar aqui, expulsar o povo tudo do templo, pôs o povo para fora, fez o aí dizendo do senhor que fez uma limpeza, expulsou o demônio, curou o enfermo aí? Nós queremos saber, ué. O senhor não é sumo sacerdote, o senhor não é sacerdote. Quem é que te deu essa autoridade? O dom da palavra da sabedoria é uma palavra dada por Deus para resolver um problema urgente, manifestou em Jesus. Jesus olhou para ele e disse: também vou fazer uma pergunta para vocês. Responde a minha, que eu responda de vocês. O batismo de João Batista é do céu ou da terra? Me responde e eu respondo a de vocês. E eles chegaram para um canto e disse: se nós disser que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. Se dizer que é de Deus, temos que aceitar a doutrina dele, o que ele está pregando. O que nós faz? Vamos dizer então que não sabemos. Chegaram e disse: não sabemos. Jesus disse: nem tampouco eu vou dizer para vocês quem me deu autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos. Você pode dar um glória para o Senhor Jesus? Isso é uma palavra dada por Deus para resolver um problema na vida da igreja. E nós temos que aceitar isso hoje. Nós ficamos correndo atrás de recursos humanos, é claro que nós precisamos, mas eles são secundários. Essa igreja não está à mercê da circunstância. Essa igreja tem um dono, e ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então, eu vou passar para o outro dom. Estou dando só uma pinceladinha por cima sobre o dom da palavra do conhecimento, que é o segundo dom da classe, dons de revelação. Paulo disse: a outro pelo mesmo Espírito, dom da palavra do conhecimento, ou ciência. Olha, Deus tem perante si fatos e ocorrências do passado, do presente e do futuro.
Deus tem perante si fatos e ocorrências do passado, do presente e do futuro. Tudo está diante dos seus olhos, da sua onisciência. Agora, lá em Jeremias capítulo 33, verso 33, ele diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então veja bem, o dom da palavra do conhecimento não é um conhecimento que a pessoa adquire academicamente. Ele vai numa boa universidade, faz os cursos, ou ouve bons pregadores, bons ministradores, faz boas pesquisas e adquire conhecimento. Não é desse conhecimento que a Bíblia está falando, nem de conhecimento de ocultismo, que a pessoa também adquire através de influências malignas. Não é desse conhecimento. Olha o logos, dom da palavra logos, está falando de algo de manifestação, de um conhecer sobrenatural, que Deus age quando a igreja precisa. Ele fornece ela, Ele dá para ela, porque Ele tem tudo diante dos seus olhos para agir na vida da igreja. Agora, veja bem, a igreja tem que entender algo que eu vou explicar aqui para os irmãos. O irmão tem que entender que quando Deus age através da igreja, principalmente através desse dom, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é um dom muito extraordinário. Esse dom, nesses 30 anos de ministério, eu só fui usado 3 vezes que eu lembro com esse dom. Nunca mais fui, nunca mais. Agora, eu não posso, porque fui usado 3 vezes, agora eu vou forçar a barra. Por quê? Porque ele é um dom que, se as pessoas verem Deus usar você, automaticamente vai arrumar um caminhão de gente atrás de você. Porque todo mundo gosta de adivinho, todo mundo quer saber o futuro, todo mundo quer saber o dia de amanhã. As pessoas têm muita curiosidade com o futuro. Mas entenda uma coisa que eu vou te dizer: Deus pode usar qualquer um de nós, mas lembra do versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios: mas a manifestação do Espírito é para o que for útil, para um fim proveitoso. Não é para o querer meu, nem o seu querer, mas é quando o Espírito Santo vê que a igreja será edificada, consolada e exortada. Quantos podem dar glória para o Senhor Jesus nesse momento? Lembra bem lá no capítulo 14, no Antigo Testamento, de 1 Reis, você descobre que o profeta Aías estava bem velho. E a velhice fez com que ele ficasse cego. Olha o que é esse dom. Então ele não enxergava. Eu quero ir no banheiro, leva o profeta no banheiro. Ele não enxerga, está bem velhinho, leva. Olha, eu quero comer, leva o profeta. Põe a comida na mão dele, na boca dele. Estava bem velho. Jeroboão estava com a vida bagunçada. E o profeta Aías foi quem havia entregado o recado de Deus para ele, mas ele desviou. Mas Jeroboão sabia que Abias, seu filho, estava doente e nenhum remédio curava. Ele chamou a rainha e falou assim: olha o que é o dom da palavra do conhecimento. Ele falou para a rainha o seguinte: disfarça aí o quê? Tira essa roupa de rainha, veste uma roupa aí de uma mulher qualquer, bagunça o seu cabelo, tira essas joias, tira tudo e fica como se fosse uma mulher qualquer da vida. Disfarça o máximo que puder, muda a voz, tá? E vai lá em Siló, lá está o profeta Aías. Chega lá com o menino, ele não vai saber que o menino é meu, não vai saber que você é minha mulher, porque ela está cego, o velho está cego. Aí lá vem a mulher toda disfarçada, com os pães, trazendo também uns bolos, trazendo mel, e lá vai. Quando ela chegou bem na porta da casa do profeta, imaginando, ele está cego, não enxerga mais, e está velho, já bem dizer, caducando, né? Vai ser fácil fazer ele orar para o menino, cura o menino, e aí vai embora e não sabe que curou o filho de quem ele está com raiva. Vai funcionar o golpe, bora lá. Então ela disfarçou muito bem. Quando ela está chegando bem na porta, a Bíblia diz que o profeta ouviu o barulho do seu andar, o jeito que a sua sandália fazia, e quando ela levou a mão na maçaneta, o profeta disse, através do dom da palavra do conhecimento: por que tu disfarças, mulher de Jeroboão? Assim diz o Senhor dos exércitos. Quem pode dizer um glória a Deus, para a glória de Jesus? Diga comigo: ele era cego, mas não era surdo. Ele não enxergava, mas o Deus dele via tudo. Quantos podem dar glória para o Senhor Jesus
noite maravilhosa. Isso acontece, pastor, hoje? Demais, irmão, demais. Como isso acontece? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando em Primavera do Leste, e era uma manhã de glória, e o Senhor, eu estava lá, nós usávamos o pedestal assim, e eu ministrando a palavra do Senhor ali, e quando é fé, o Senhor falou comigo. Lá tinha caravanas de Pedro Gomes, Cuiabá, de Paranatinga, caravanas de Barra do Gás, caravana de tudo quanto é lugar. Pastor que era pastor daquela igreja, muito amigo da gente, hoje ele está em outras igrejas, e o pastor Adilson conheceu ele, lembra dele, o povo falar para ele que ele vai lembrar de quem. E Deus falou comigo: olha, servo, em cima desse altar tem uma pessoa. Esta pessoa, ele injuriamente está acusando a esposa dele de que ela deve algo que ela não deve. Hoje está inteirando 30 dias que a minha serva está de jejum. Vai entregar o jejum meio-dia após o estudo. E eu prometi para ela que eu vou mostrar para ele de público que ela não deve nada. Só ele e ela sabe do problema que eles estão enfrentando. Mas eu quero que você, meu servo, fala para ele levantar aqui e até ela pedir perdão, porque se ele não pedir perdão, ele vem andando, não vai voltar do jeito que veio. Fala isso para ele, que já está dando meio-dia. Eu disse: Jesus, de jeito nenhum, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Deus me livre um trem desse. Fui convidado, estou sendo honrado, respeitado, mas o Espírito Santo insistia. Eu falei: eu vou falar, mas tem uma coisa, se é o senhor tem que tirar a máscara, a coisa tem que acontecer, senão vou ficar com vergonha. Quando eu entreguei o recado e continuei ministrando, o pastor Arlindo falou: dá licença, pastor, dá licença. Eu saí do pedestal, primeiro eles saíram, todos saíram lá, eu sozinho em cima do púlpito, foram para uma sala, ficaram lá. Quando voltaram chorando, pediu eu para sair do pedestal, eu saí. E aí quando o homem levantou e disse: olha, irmãos, é coisa incrível, só eu e minha esposa sabemos dessa luta, verdadeiramente hoje está inteirando 30 dias, e eu quero chamá-la aqui na frente, diante de todos, quero que ela me perdoa. Quando ela levantou, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo no meio da igreja, e foi uma glória tremenda. Deus manifestou tremendamente naquele lugar. Agora veja bem, isso aconteceu comigo lá em Primavera do Leste. Agora não quer dizer que porque aconteceu lá, todo culto que eu for eu vou forçar a barra, fazer o negócio acontecer. Não, agora, irmãos, eu sou usado com essa finalidade. Eu tenho que chegar aqui, fechar os olhos e dizer: seu CPF é 519-972, 513/18. Você mora na rua tá, na rua cá, não, é para o que for útil. Não é para trazer mistério, não é para bagunçar, é para crescer a igreja, é para promover crescimento espiritual, é para trazer consolo, é para trazer edificação, é para exortar, é para preparar a igreja para subir para o céu. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória ao Senhor Jesus. E muito, só mais 2 vezes, nunca mais aconteceu. Por quê? Porque é uma palavra dada por Deus para resolver um problema. Não, é uma manifestação do conhecimento de Deus na vida do crente. Pastor, isso acontece, irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas assim, repleta de pessoas que foram usadas por Deus. Você lembra de Jesus? Você lembra? Quando o Pedro chegou, ele estava pregando, falou: mestre, só um pouquinho aqui, quem? O pessoal lá de Jerusalém está aí. Quem? Pessoal do imposto do templo. E o que eles querem? Eles querem a grana, o dinheiro do imposto do templo. Fala o seguinte: eu não vou parar o estudo bíblico aqui agora não. Judas, tem dinheiro aí? Tem não, chefe. Que ele pegava, né? Não tinha nada. Pedro, meu pai está me revelando aqui agora. O quê? Tinha uma pessoa pescando aí na Galiléia, no mar da Galiléia, e o saquetel dele estava furado. E ele peleja para cá, peleja para ali. Um estáter caiu do bolso dele, da sacolinha dele, dentro d'água. O peixe achou que era comida, avoou e engoliu. E o peixe está bem pertinho aí. Pedro, corre lá, pega esse peixe. Olha o que é o dom da palavra do conhecimento. Abre a barriga dele, tira o dinheiro que está lá dentro.
paga o imposto lá para mim e para você. Eu creio que o Pedro ficou assim: chefe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, é uma vergonha. E se isso não der certo? Eu nunca vi falar nisso. Eu quero que todos se louvou com você, que eu quero ver. Chegou lá, quando ele jogou o anzol, o peixe, quando pegou, tirou, vamos abrir para ver. Quando abriu, pelo dom da palavra do conhecimento, estava lá dentro o dinheiro que Jesus precisava. Quantos podem dar glórias ao Senhor Jesus? Por que será que eu e você não buscam esses dons na vida da igreja? O Senhor me trouxe aqui para dizer assim: igreja, eu preciso usar vocês essa última hora como nunca na vida. O diabo não tem medo do nosso grito, não tem medo da nossa arrogância, não tem medo da nossa estupidez, não tem medo do nosso diploma, mas ele respeita uma igreja cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. Dons manifestam, dons, Deus usa a igreja. Deus quer usar a igreja dele nessa última hora. O Senhor usa a igreja, o Senhor quer capacitar a igreja. O Senhor Jesus quer nos usar de novo, irmão. Vamos nos definir, vamos dizer: mundo, sai da minha vida, miserável. Vamos dizer para o pecado: sai da minha vida. De hoje em diante, eu vou ser um crente que vai promover o crescimento do outro em sabedoria, em santidade e fidelidade. Vamos para o terceiro dom. Nós estamos só arranhando por riba do osso, irmão. Meu Deus, se nós entrássemos no tutano, irmão. Só arranhando, só mexendo, para te dar vontade de comer. Você já viu o restaurante caro? A gente não pode ir em restaurante caro, irmão, com fome. Tem uns lugares lá, aqueles caras, você tem que comer primeiro em casa, ir lá. E chega lá, o cara coloca só um pouquinho assim, você fala: e que hora que vem a comida? Ele fala: não, é só isso. Você fala: e caro desse jeito? Aí você tem que pôr uma cunhazinha na boca e ficar horas e horas, olhando para o tempo. E às vezes o cara tem uma ursa parida cheia de fiotinho na barriga, como é que ele faz? De fome. Está entendendo o mistério, né? Quantos está compreendendo mesmo? Mas valeu a pena andar aqueles 300 e tantos quilômetros para chegar aqui. Terceiro dom, dom de discernir espírito, discernimentos de espírito. Isso aqui é muito importante para a vida da igreja. Dom de discernimento de espírito. Depois, você que quiser essa apostila, depois você me passa o seu número do WhatsApp, ou então eu mando ela para o pastor e o pastor em PDF, e vocês depois põem no grupo da igreja aí, ou sei lá, em qualquer grupo aí que for, vocês imprimem. Ela é muito importante, uma apostila muito profunda. Deus vai falar com muita gente aí sobre esse respeito. Agora veja bem, quando Paulo fala dom de discernir espírito, Paulo está dizendo que são dons que nos ajudam a detectar os espíritos que existem no mundo espiritual. E existe, eles estão aí, né? Eles são espíritos de mentira, de enfermidade, loucura, espírito maligno, o espírito natural do ser humano. Eles existem e eles se manifestam, e eles não são detectados através de uma habilidade humana, através de um talento humano. O mundo espiritual existe. A nossa guerra não é no mundo carnal, não é na esfera carnal. A nossa guerra é no mundo espiritual. Paulo disse, Paulo falou bem claro: revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Quando ele disse: amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aí agora Paulo começa a dizer: mas contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que reside nos lugares celestiais. Então esses demônios não têm medo de placa de denominação, eles não têm medo. Esses demônios, eles não têm medo de locução bonita e oratória bonita, eles não têm medo de
estética. Eles não têm medo da nossa arrogância, nem também da nossa estupidez, mas eles sabem aonde tem um crente cheio do Espírito Santo e pode detectá-los no ambiente. As armas da nossa milícia não são carnais. Não são. E isso é tão importante sobre o dom de discernir espírito. Eu fico vendo aqui na Bíblia, se você olhar junto comigo, você vai descobrir que quando Jacó, no capítulo de número 30, capítulo de número 49 de Gênesis, que ele abençoa seus filhos, quando ele põe a mão na cabeça de Dan, Jacó se estremece. Olha a conjugação da gramática. Dan será, está apontando para o futuro. Uma serpente junto ao caminho, que morderá por detrás os calcanhares do cavalo, fazendo cair de sobre ele o seu cavaleiro. Jacó suspira e disse: ó, a tua salvação eu espero, Senhor. Ele estava profetizando. Vocês que são estudiosos da escatologia, vê que lá em Apocalipse a tribo de Dan sumiu, desapareceu. Aparece o nome de José, Efraim, Manassés, mas a tribo de Dan não. Vocês sabem muito bem que para o anticristo enganar Israel, ele tem que provar alguma ligação entre ele e o povo de Israel, algum sangue, alguma coisa. Você sabe que pesquisa na internet, lá em Tel Aviv tem o maior laboratório de DNA do mundo, de genética de DNA. Judeus estão trabalhando nos bastidores, tentando identificar tribos em todo o canto do mundo. Figueira já começou a florescer, a profecia já está acontecendo, e a igreja precisa mais do que nunca discernir os tempos que nós estamos vivendo. Quantos podem dizer glórias ao nome de Jesus? Dan será serpente. João 8 verso 44, Jesus diz: vós tem por pai o diabo. Por quê? Porque ele nunca se firmou na verdade, porque é homicida, né? É mentiroso, fala daquilo que lhe é próprio, né? É pai da mentira, então ele é mentiroso. Serpente fala do diabo. Caminho, junto ao caminho, não está falando que está dentro, está junto. Quem disse eu sou o caminho é Jesus Cristo. O inimigo quer criar uma igreja que parece com a igreja, quer criar tudo do mesmo jeitinho para tentar enganar a igreja. Mas quem tem o dom de discernir espírito não vai ser enganado. Quem está entendendo e pode dar um glória para o Senhor Jesus? Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmão, o mundo espiritual existe, não ignora ele. Você não pode subestimar o diabo, mas você não pode superestimá-lo também. Você não pode superestimá-lo, fazer dele um herói, um Deus, mas você não pode subestimar, ele existe, subestimar a existência dele. Ele existe, o mundo espiritual existe, todavia o mundo espiritual existe. Vocês lembram lá da Bíblia Sagrada? Vocês notam que você descobre algo quando o Acabe disse, no capítulo de número 21, dos versos de números 19 de 1 Reis, quando o Acabe reuniu ali com a sua corte, junto com Josafá, também o reino do sul, e queria tomar a cidade de Ramote de Gileade. Ele convidou 450 profetas que vieram. Aí o Josafá era crente, e o dom de discernir espírito falou, você já consultou o Senhor? Não, eu já tenho um pessoal, eu vou chamar para orar. Vamos falar, pessoal, chama o povo para orar. Aí vinha um por um, eis Acabe que é do meu agrado. Pode pegar a cidade de Ramote de Gileade. Agora veja bem, uma profecia só, nós já quebramos esses bancos tudo. Agora imagina 400. Já parou para pensar? Aí o Josafá sentia aquela agonia no coração. Sei lá, será que está certo? Acabou-se os profetas? Acabar não acabou. Mas tem um cara aí que ele não lê a nossa cartilha. O cara, você entendeu como é que é? Ele é durão demais, ele não tem flexibilidade, e eu pelejei com ele, aí eu mandei isolar ele. Mas como que é o nome dele? Micaías. Um chama ele de Mica, outro de Micaías.
manda buscar ele, manda buscar ele. Quando veio trazer ele, o eunuco falou para ele: ó, Micaías, você está comendo a tábua e até a tábua porque quer, você é besta. Fala o que o homem quer ouvir, e o homem gostou, você está tranquilo. Lá está um cenário bonito, tem generais, tem concubinas, tem rainhas, tem reis. Chega lá e fala o que o homem quer ouvir. Ele olhou para o eunuco e disse: olha, vive o Senhor dos exércitos, o que ele me mandar falar, isso eu falarei. Vive o Senhor. Quantos ainda crê na voz do Senhor dos exércitos? Olha o que é o dom de discernir espírito. Quando ele chegou lá, o Acabe olhou na cara dele. Eu creio que o Acabe falou: seu jeitinho dele, olha o cara, o bichinho ruim esse homem, olha para ele. Aí, Josafá aqui diz que fala alguma coisa do Senhor para nós. Ele olhou na cara do Acabe e falou assim: não, rapaz, para mim tanto faz, tanto fez, pode ir lá, toma a cidade, vai lá e toma a cidade. Ele disse: rapaz, fala logo. Ele disse: eu tive visões de Deus, eu vi os céus abertos e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e todos os seres viventes, espírito passava diante dele, e o Senhor gritou: a quem enviarei? A quem há de ir para enganar o Acabe? Aí vinha um espírito e dizia: deixa eu, porque o demônio, irmão, até para fazer o mal ele precisa de permissão de Deus, porque o povo tem o que merece, me perdoe, mas o povo é covarde demais. E aí, naquele momento, um pastor, Deus falou: qual que é a sua estratégia? Assim o Acabe descobre, ele é esperto. O próximo, até que veio um e falou assim: eu consigo ser um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas que ele acredita neles, consigo usá-los simultaneamente, um por um. Deus disse: desce e prevalece. O Micaías disse: olha, você me desculpa, Acabe, mas eu vou ser franco com você. Todos esses espíritos que estão profetizando na boca desse povo é do diabo, é espírito de mentira. Acabe falou: pega ele, pegou ele, disse: amarra ele, dá pão de angústia e água de angústia para ele. Quando lá ia levando ele, ele olha para Acabe e diz: se você for vivo e voltar vivo, não foi o Senhor que falou pela minha boca. Irmão, Deus, ninguém engana Deus. A pessoa acha que está enganando, está aprontando a sua maracutaia, está fazendo as suas coisas erradas. Esses dias eu encontrei com um irmão na igreja, ele lá ia todo arrumadinho, bonitinho. O Espírito Santo falou para mim: está fugindo. Eu falei: será? Para ele. Eu encostei o carro e falei: e aí, irmão, para onde você está indo? Ô pastor, estou indo ali no centro dar uma passeada. Mesmo? Mesmo. De verdade? De verdade. Tem certeza disso? Sim. Então tudo bem. Quando eu entrei no escritório, dizendo ele, depois me mandando áudio, que veio me acompanhando até perto do escritório, ficou com vergonha e foi embora. Quando ele me mandou o áudio: ó pastor, eu vou te falar. Falei: não preciso falar nada. Deixa, eu interrompi o áudio dele, mandei para ele: não preciso falar nada. Você está fugindo, está indo embora para o Maranhão, abandonando a sua família. Fala: mas quem te contou? O Espírito Santo de Deus que falou no meu ouvido que você está indo embora. Deus ainda fala com a igreja. Deus ainda vê com a igreja. Deus ainda opera nessa igreja. Deus ainda acredita nessa igreja. Deus vai tirar essa igreja. Quem acredita nisso, dá um glória bem alto ao Senhor Jesus. Quantas vezes Deus te usa, irmão? Seu coração arde. Você fala: não vou falar, deixa quieto. Quando a bomba estoura, você fala: meu Deus, agora eu entendi o que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os teus servos e os teus profetas na terra. Discernimento. Eu me lembro que eu estava um dia em uma loja em Goiânia, junto com um cantor. Uma moça estava atendendo ele, e quando ela foi buscar a mercadoria, eu falei para ele, ó, essa mulher aí está incorporada até o tutano. Ele falou: que isso, rapaz, estamos aqui numa loja, para com isso, todo mundo está olhando. Falei: vem, escuta para você ver. Ela chegou, pôs a mercadoria em cima do balcão, e eu estava aqui do lado. Só falei assim: você sabe que eu sei que você está aí. Ela tocou de roda.
O cabelão dela voava por cima do povo. Uma mulher falando numa loja com voz de homem. Todo mundo veio ver. Demônio. Às vezes você acha que a pessoa para incorporar é só perder o sentido. Tem muita gente nesse mundo dando cano nos outros, fazendo maldade, covardia, achando que é ele mesmo que está fazendo. Estão incorporados, sendo utilizados pelo espírito maligno. Crente tem que orar quando viaja, crente tem que orar quando faz negócio, crente tem que orar em todo lugar. Crente está na batalha, crente está na guerra, crente está batalhando. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí agora. Há quase 30 anos atrás nós íamos morrer. Estava arrumando o passaporte para ir para Israel há quase 30 anos atrás. Fomos no centro esperar a Polícia Federal liberar. Estava lá no centro, numa casa chique. E o irmão Flávio, que hoje mora nos Estados Unidos, falou: minha tia, pastor, uma mulher educada, elegante, a gente não sabia nem sentar na casa dela. Ela disse: vou fazer um café para vocês. Quando ela foi fazer o café, eu falei para o pastor Ismael, para o irmão Flávio, e disse: nós não podemos beber esse café. Ele falou: por quê? Porque não é ela que está fazendo. O que é isso, pastor? Minha tia, Deus me livre se o senhor fizer essa malação aqui, pelo amor de Deus. Falei: mas não podemos. Se beber vamos passar mal, nem Israel vamos. Não é ela. E a mulher veio toda elegante, aqueles talheres bonitos, bandeja de prata. Quando ela chegou, eu falei: levanta todo mundo. Nós levantou. Ela foi entregar o café, falou: minha senhora, com todo respeito, a senhora se importaria de colocar essa bandeja na mesa aí? Não, eu quero servir vocês. Coloca aí, por favor. Por que vocês não querem que eu sirva vocês? Coloca aí. Quando ela colocou lá a bandeja, ela levantou, me lembro como agora, fez assim. Eu baixei a cabeça e disse: você sabe que eu sei que foi você que fez esse café. Tocou de roda. E começou a falar: moro nessa família há anos. Vocês são intrusos nessa casa. Mando nessa casa. Disse: manda não, mandava, mas não manda mais não. Da agora em diante, viemos aqui com a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo para te expulsar daqui. Depois que expulsamos o demônio dela, eu falei: agora joga esse café na pia, joga tudo fora. Faz outro, o outro é a senhora que está fazendo, e nós vamos tomar e vai ficar gostoso. Quem pode dar glória para o Senhor Jesus? Igreja! Vamos parar de ficar mordendo a orelha um dos outros, atrás de posição, atrás de status, e vamos deixar Deus nos usar para crescer a obra de Deus nessa terra. And anyone that fight with the slither light with the fall. Quantos estão sentindo que o dono da igreja veio no culto? Quantos estão sentindo? Estou sentindo a glória de Deus aqui, graças a Deus. Quando você for orar para o enfermo, ou quando você for tomar um remédio que o médico diagnosticou você, ore primeiro antes de tomar o remédio. Ore sempre, em todo lugar. Lucas capítulo 13. Eu estou só arranhando por riba do osso. Capítulo 13 de Lucas, versículo 11 ao verso 16. Todo sábado, durante 18 anos, uma irmã vinha para o culto assim. 18 anos. O povo conhecia ela. Quem é aquela? Aonde é a casa do Sozico? É perto daquela mulher corcunda que só anda andando para baixo. Era conhecida desse jeito. Jesus começou a ministrar. E o Espírito Santo revelou para Jesus que havia um espírito de enfermidade, de doença, manifestado no corpo dela há 18 anos. Naquela coluna, remédio não curava, médico não descobria, espírito de enfermidade. Tem gente que, Deus tem que mostrar que tem que ver, orar, a igreja tem que orar. Jesus olhou e falou: espírito personificado em uma doença,
sai do corpo dela agora. O espírito pulou fora, ela se endireitou e toda a congregação glorificou e exaltou o nome de Jesus. Minha mãe não saía desse hospital das clínicas Santa Casa, comprimidão desse tamanho. Minha mãe ficava babando assim, ó, babando o tempo inteiro e só bebendo remédio. Preste atenção, estou ensinando a palavra. Não estou lá no copia e cola não. Tem experiência. Quase 40 anos servindo a Cristo e pregando o Evangelho. Preste atenção. Eu morava em São Luís, Deus falou comigo, busca sua mãe, senão os espíritos de doença vão matar ela. Eu peguei minha mãe e levei para casa. Minha mãe não comia, não bebia, até essa mulher que é testemunha. E só ficava babando com um comprimidão na boca. Os médicos diziam, nós passamos ultrassom, raio-x, sua mãe não tem nada. O psicólogo não descobria, o psiquiatra não descobria. Um dia o pastor Francisco, um homem bem de idade, cearense, daqueles pentecostal, cheio do Espírito, foi me visitar. Minha mãe estava dentro de um lote baldio, dentro de um pasto. O pastor Francisco chegou, aquele chapeuzinho de lebre dele, me cumprimentou. E quando ele olhou e falou assim, quem é aquela mulher no meio do pasto? Falei, minha mãe. Traz ela aqui, meu filho. Minha mãe veio, sentou numa cadeira. Quando ele pôs a minha mãe na cadeira, ele transbordou em línguas estranhas, quando ele viu minha mãe. Quando ele transbordou, ele olhou para mim e disse assim, olha, espírito de enfermidade está comendo a sua mãe de baixo para cima, como se fossem muitos bichos. E Deus está me revelando aqui agora, o médico nunca ia descobrir. Naquele momento que ele estava tendo a revelação, Eurípides, meu irmão, olha o que é o mundo espiritual. Eurípides, meu irmão, foi lá em Nazário, na casa da minha mãe, pôr água para as criação. Quando Eurípides entra, o Espírito Santo fala para o meu irmão, entra lá no quarto da sua mãe e ergue o colchão. Eurípides entrou dentro do quarto da minha mãe. Quando ele ergueu o colchão, minha mãe tinha 20 anos que estava na igreja, mas escondendo as imagens de Eurípides Bassanufo, escondendo as imagens de Exu, porque ela era mãe de santo, não havia jogado os santos fora da macumba, e o espírito de enfermidade estava comendo ela. O Espírito Santo tocou no meu irmão e disse, junta tudo isso, põe na fora e queima. Quando o meu irmão estava queimando, Deus estava libertando a minha mãe para a glória de Jesus. Quem pode dar um glória agora? Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha discernimento do mundo espiritual. Discernimento do mundo espiritual. Porque isso existe, Deus trabalha na nossa vida. Trabalha no meu ministério, no seu ministério. Quantas vezes Deus nos mostrou coisas e nos mostra. Quantas vezes eu digo para minha esposa, quando a bomba estoura, eu falo para ela, eu já sabia. E ela dizia, quem te contou? Deus. Por que você não fez nada? Porque não me mandou fazer. Se ele tivesse me mandado fazer, eu tinha feito. Mas eu já sabia que estava acontecendo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Lá na igreja onde eu sou pastor, nós temos a irmã Poliana, que é testemunha. A mulher, o marido dela me ligava dia e noite, pastor, ele é carreteiro, pastor, vai lá e dá um jeito. Aquela mulher não entende, ela nunca pode gerar filho, nós nunca temos como ser pai, ela não entende isso, e ela me atrapalha dia e noite, vai lá. Um dia eu estava no culto, estou contando isso aqui, Deus tocou no meu coração. Eu estava num culto de quinta-feira, antes do culto eu estava orando no altar, estendi a mão para aquela casa e disse, Deus, dá um filho àquela família. O médico disse que nunca tem condição. Ela veio no culto à noite, falei para minha esposa, põe a mão na barriga dela, porque o Senhor está dando um novo útero para ela, e ela vai ser mãe. Hoje ela é mãe de 2 filhos lindos, que eu apresentei no altar do Senhor. Deus muda a história, Deus muda a situação, Deus muda a sua vida. Deus está com a mão ainda na direção da igreja, Deus ainda está com os seus profetas, com os seus obreiros. Quem crê nisso, levante a mão agora e dê um glória a Deus. Eu vou encerrar, mas preste atenção. Ainda tem os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilha, ainda tem o dom de profecia,
variedade de língua, interpretação das línguas. Está tudo detalhado na apostila que eu vou mandar para o pastor presidente. Provavelmente ele vai botar ou num grupo aí se ele quiser, ou então aí no particular, mas imprime, estuda, você vai descobrir que fé, existe fé natural, fé como salvadora, fé como fruto do Espírito, mas fé como dom do Espírito Santo. Você vai descobrir que os dons de curar são os únicos que estão no plural. Por quê? Porque para cada tipo de doença há uma cura específica. Você vai descobrir também que a profecia, ela é preditiva e não diretiva. Profecia não dirige vida de ninguém, profecia não dirige igreja, profecia é apenas um dom. Você vai descobrir que a língua estranha, elas são devocionais e também congregacionais. Por que devocional? Porque quando você ora em mistério, ora bem, fala em mistério, edifica a si mesmo. Ela é então devocional, mas existe as línguas também congregacional, que é quando você ora e o Espírito Santo interpreta a mensagem para a igreja do Senhor Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí agora. Irmãos, vamos deixar Deus voltar nos... Irmão, é sério. Irmão, o que nós temos nesse mundo, irmão? Esse mundo nos vomita, irmão. Esse mundo não quer nós, irmão. Esse povo nos odeia, irmão. Irmão, é sério, não tem amizade não. Irmão, é sim, não. É pegar ou largar, ou é ou não é. Irmão, é sério. Vamos ser uma igreja que incomoda esse povo. Não vamos ficar incomodando eles com o nome de político, não. Vamos incomodar eles com o poder do Espírito Santo, irmão. Vamos começar a mudar a história desse país. Vamos começar a mudar a história dessa nação. Nossa, olha, a nação brasileira tem canhão, tem mirrais, tem a marinha, tem o exército, tem a aeronáutica. Eles têm dinheiro para juntar com rodo, mas só a igreja tem o poder do Espírito Santo de Deus na face da terra. Ela lá chamando nevasso e de fora onde canto ni barras. Paulo disse, não proibais falar línguas estranhas. Paulo falou, não proíbe não. Esse tempo eu sentado com um pastor assembleano, antigo, criado no tutano, naquele pirarara que você quebra a cabeça do pirarara, joga 3 cabeças de cebola lá dentro, põe pimenta de cheiro, pimenta bode, deixa o bicho cozinhar lá assim, umas 3 horas, que dá aquele godozão assim, que você dá para o camarada comer assim, ele fica umas 2 horas suando, mas depois ele fica forte. Você entendeu? Aqui, foi criado desse jeito, virou para mim e disse assim, na minha igreja eu não aceito ninguém falar em língua estranha. Se agarrar, falar do púlpito, eu tomo o microfone. Isso é coisa do passado. Que querido irmão, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal, irmão, nasci no fogo, irmão. Eu quero andar no fogo, irmão. Eu vou subir no fogo, irmão. Eu fosse, e a minha igreja está crescendo, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou um pastor interiorando dentro da capital. Deus está trazendo gente que olha, gente de lá da BR-153, anda 40 minutos para vir no culto domingo, mas está lá firme, ofertando, dizimando. Por quê? Porque aqui pode falar língua estranha, aqui pode dar glória a Deus, aqui tem poder de Deus. O mundo está desesperado. Quem está entendendo, levante a mão e dá um glória para o Senhor Jesus. Se coloca de pé. Tenho uma palavra para você. Canta comigo. Não desanime. Canta comigo. Tudo que você pediu a Deus. Canta comigo. Já está vindo. Esta noite Deus te viu chorar. Canta comigo. No canto escondido. Você não consegue falar. Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Canta comigo. Ele está enviando com
consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Canta comigo. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Esperança em você morrer. Você precisa crer. Cante, igreja. Deus vai te dar de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Alando xerecho e de foberras, de manto lechou de coxarras. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo. Canta. Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos cantar? Lembra de onde você veio. Quem souber, vem aqui me ajudar. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Canta comigo, vamos lá. Nem era pra vocês, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. Ai, que maravilha, olha aí, ó. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Solte a voz, irmão, canta! Não chore, quem cuida de você não dorme. Dorme não, dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, lembra de onde você veio e aonde. Solte a voz, igreja, canta conosco. Deus vai operar maravilha agora, hein? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar não aqui, mas Deus falou. Esse aí eu vou assim, levantar. Esse aí eu vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Canta, igreja. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar. Pode terminar. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Irmãos, eu queria que o pastor deixasse, eu fizesse, se ele deixar, uma oração aqui, posso? Para abençoar o povo? Cadê ele?